bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Vida Poliglota. Eu sou o Guilherme Silveira, o Gui, o seu anfitrião por aqui. Feliz 2026! Esse é o primeiro episódio do ano e eu pensei que seria legal falar sobre um tema que é muito relevante, principalmente nessa época, nos primeiros dias, quando a gente está ali estabelecendo as nossas resoluções para o ano. Pensei, por que não falar sobre como aprender um idioma do zero em 2026? É uma situação muito curiosa. Nunca tivemos tanto acesso a conteúdo, a aplicativos, professores, inteligência artificial, vídeos, podcasts, cursos. E ao mesmo tempo, eu acho que eu nunca vi tanta gente travada, sem saber por onde começar, não é verdade? Talvez esse seja o maior paradoxo do aprendizado de idiomas hoje. O problema já não é a falta de recursos, mas sim o excesso de informação. E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. Como aprender o idioma do zero em 2026, com clareza, sem ansiedade e sem cair em promessas milagrosas. Vamos começar pelo erro número 1 de quem começa. O maior erro de quem começa um idioma do zero, na minha opinião, não é escolher o aplicativo errado, não é estudar pouca gramática e nem é errar demais. O maior erro é querer resultado antes de processo. A pessoa começa hoje e já se compara com alguém que estuda há 5, 10 anos. Quer falar bonito rápido, quer entender tudo, quer pular direto para a fluência. Mas o idioma não funciona assim. Não é uma linha reta. Eu diria que é algo como um empilhamento de camadas. E quem tenta pular as primeiras camadas, constrói um prédio sem fundação, não é verdade? E o que significa, então, começar do zero? Começar do zero não significa não saber absolutamente nada. Significa começar pelo que realmente importa para você. Sons, ritmo, estrutura básica, frases mínimas. Antes de tempos verbais complexos, antes de pegar uma gramática mais complexa, antes de pegar listas enormes de vocabulário que você nem sabe se vai usar, vem o essencial, que são frases como eu sou, eu moro em, eu gosto de. Na minha opinião, idioma é ação, não é acúmulo de informação. Você não aprende o idioma porque sabe sobre ele. Você aprende porque usa, mesmo que seja mal, mesmo que seja incompleto. E se eu tivesse que resumir o aprendizado de um idioma hoje em 3 pilares, eu os definiria assim. Em primeiro lugar, input compreensível. Você precisa ouvir e ler o idioma desde o começo, mesmo sem entender tudo, não é verdade? Aliás, vamos reforçar essa última parte, principalmente sem entender tudo. Então, conteúdos curtos, algo que você possa repetir muitas vezes e que esteja um pouco acima do seu nível. Você não estuda para entender, você entende porque estuda. E isso exige paciência, que é algo raro hoje em dia. Em segundo lugar, o output desde o primeiro dia. Ou seja, falar errado cedo, escrever frases simples, repetir em voz alta, pensar no idioma. Lembre-se de que output não é performance, é treino. Você não fala para impressionar alguém, né? Você fala para que seu cérebro ele comece a funcionar, né? Você ensine o seu cérebro a funcionar naquele idioma. Esperar estar pronto para falar, eu diria que é uma das maiores ilusões no aprendizado. Em terceiro lugar, vem a repetição inteligente. Não é sobre estudar mais coisas, mas sim repetir de uma forma mais eficiente. Ou seja, poucas frases, muitas vezes, em dias diferentes. Revisar mais do que consumir conteúdo novo. Então, ferramentas como flashcards, caderno de frases, praticar ali o shadowing, que é uma técnica
para melhora de pronúncia, que eu já falei anteriormente. Isso tudo funciona, mas se houver constância. Um outro ponto muito relevante hoje é a inteligência artificial. Então, onde a inteligência artificial ajuda e onde atrapalha? Vamos começar dizendo que ela é, para mim, a inteligência artificial é uma aliada poderosa em 2026. Ela explica, ela corrige, ela simula diálogos, ela cria exemplos personalizados, mas ela também pode atrapalhar. Quando você não toma o comando, né? Quando você não assume o controle dessa dinâmica. Por exemplo, quando você fica apenas como espectador, quando você pede tudo pronto, já mastigado, quando você não tenta antes, né? Por exemplo, você quer escrever tal frase no idioma que você está aprendendo e você não tenta, você já joga direto no tradutor e pronto, né? Isso atrapalha o processo. Então, a IA ela não aprende por você, né? Ela só acelera o processo. E se você não estiver disposto a errar, a pensar e a produzir, nenhuma tecnologia vai resolver. Bom, agora vamos falar um pouquinho mais sobre rotina. Vamos falar de realidade. Muitas pessoas não têm tempo, e isso é uma verdade, né? Hoje em dia, tudo é para ontem. E a gente tem um excesso de informação, como eu falei no início, e muitas vezes a gente não consegue encontrar tempo para estudar no dia a dia, né? Mas a boa notícia é que você não precisa estudar 2 horas por dia. Você não precisa mudar a sua vida inteira. Se você tirar entre 15 a 30 minutos, bem feitos, já são suficientes. Por exemplo, 10 minutos ouvindo, 10 minutos repetindo ou falando, ou 10 minutos revisando frases, né? Sem aquela culpa, sem metas irreais, sem promessas de fluência em 3 meses. Constância vence a intensidade sempre. Outro ponto importante é sobre a motivação. A motivação, ela não nasce de frases bonitas no Instagram. Ela nasce de progresso, desde que esse progresso seja visível. Entender uma frase que antes parecia impossível, lembrar um verbo sem esforço, ou perceber que você está travando menos na hora de falar do que ontem. Registrar essas pequenas vitórias muda tudo. Aprender um idioma é um projeto de médio e longo prazo. E quem entende isso chega longe. Não é uma maratona. É como eu digo aqui no podcast, é uma jornada. Ela nunca vai ter fim. A gente nunca vai chegar num nível que vai falar assim, nossa, eu aprendi o idioma, eu domino. Você pode chegar a um nível muito avançado, mas sempre existirá, sempre haverá algo novo a aprender. E isso eu vejo no meu dia a dia. Eu comecei minha jornada com idiomas em 2007, 2008. E são quase 20 anos. E eu já estudei vários idiomas, como vocês bem sabem. E isso nunca vai acabar. Eu vou sempre ser um estudante, sempre um aprendiz. Isso é o que é o legal da história disso tudo. Porque você está sempre na posição de que precisa aprender algo novo. E aprender é sempre bom, né? É sempre bom você olhar para o mundo ao seu redor através de novos pontos de vista, aprender uma palavra nova. A gente pode pegar como exemplo o nosso português, né? Somos falantes nativos, muitos ouvintes são falantes nativos, e tem palavras do português que você não vai conhecer, né? Isso vai acontecer porque são palavras que não são tão relevantes para você ou que não estão presentes no seu dia a dia. Eu, por exemplo, se for falar sobre algo de medicina, eu sou totalmente leigo, eu sei o básico, tem em português, então não vou dizer que eu preciso saber tudo num idioma que eu estou aprendendo. E sobre a motivação, uma outra coisa que eu acho muito importante falar é que a motivação, na minha opinião, ela é finita. Ela não é aquele combustível que vai te acompanhar durante toda a jornada.
ela acaba em algum momento. Então, muitas pessoas, na hora de escolher um idioma, acabam escolhendo um idioma que, no meu ponto de vista, fazem uma escolha de forma errada, porque acabam escolhendo, às vezes, um idioma que não tem muita ligação com a rotina, né? E muitas vezes não encaram essa atividade como um prazer, mas sim como uma obrigação. Sabe aquela história de, eu tenho que estudar, eu tenho que aprender tal idioma? Isso vai atrapalhar a longo prazo. Se você não encontrar um prazer, se você não encontrar uma relevância maior que torne, né, a experiência legal, vai chegar num momento em que você vai acabar desistindo, vai perder aquela vontade de aprender. Vou compartilhar com vocês um caso. Eu já passei por isso algumas vezes. E um caso que foi muito marcante para mim sobre idiomas foi quando eu decidi aprender árabe. Isso foi em 2022, na época da Copa do Mundo no Catar, e eu estava muito motivado, né? Eu achava que aquilo ali seria o suficiente para me manter motivado ao longo da jornada. Mas não foi, infelizmente. Isso quer dizer que eu não gosto do árabe? Não, eu gosto, acho uma cultura riquíssima, tenho muita vontade de aprender. Mas naquele momento, eu não tinha, o árabe não tinha tanta ligação, né, emocional comigo. Eu estava ali querendo aprender por curiosidade, comprei um curso online. Inclusive, eu recomendo muito o curso Fale Árabe do professor Jihad. Ele é um professor brasileiro e mora em Foz do Iguaçu, se eu não me engano. É um curso online muito legal, mas eu não tive a disciplina e não tive uma ligação tão forte com o árabe naquele momento. Então isso me fez desanimar. Eu vejo isso acontecer com muitos alunos, principalmente alunos que querem aprender um idioma por conta do trabalho. E vem naquela. Geralmente me trazem aquela história, Guilherme, eu preciso aprender o inglês para conseguir uma promoção. E aí eu faço aquela pergunta: você gosta do inglês? Aí a pessoa me diz não. Então aí já é um grande problema, porque ela já tem uma barreira interna que vai impedir que a motivação flua. Então você precisa ter prazer, você precisa se sentir conectado com aquela cultura, com aquele idioma de alguma forma. Eu acho que a motivação, a conexão que eu tive com a cultura sueca foi o que me motivou durante todos esses anos, porque a Suécia fica muito longe do Brasil e eu tinha pouco contato, poucos amigos, mas a conexão que eu senti com a cultura, a curiosidade, elas sim são até hoje o meu combustível para continuar estudando. Bom, se eu pudesse deixar um conselho final, seria este: escolha o idioma, escolha uma fonte principal, confie no processo e continue, mesmo quando parecer lento. Porque quem aprende o idioma do zero em 2026, quem tem direção, constância e paciência. E isso nenhuma tecnologia substitui. Bom, pessoal, estamos chegando ao final de mais um episódio do podcast Vida Poliglota. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui. Desejo a você, ouvinte, um excelente 2026, com muita saúde, muita paz, amor e prosperidade, e que seus sonhos linguísticos também se realizem nesse ano. Muito obrigado por tudo e vamos por mais nesse ano. Tem muita coisa nova vindo por aí que eu estou preparando para vocês. Um grande abraço e até a próxima.